O que te fez nunca mais querer assistir Pretty Little Liars? Eu apresentei Pretty Little Liars para a minha colega de quarto, que sempre foi super isolada, torcendo para que ela tivesse algum assunto em comum com as outras meninas do nosso andar. Não demorou muito para ela começar a espalhar câmeras escondidas por todo lado e sair recolhendo fios de cabelo de todo mundo, convencida de que estava sendo perseguida igual na série. Quando tentei pedir ajuda para alguém, ela me mostrou prints do status migratório do meu pai e ameaçou ligar para a imigração caso eu não colaborasse com o plano maluco de dopar o nosso monitor de literatura, que ela jurava ser o verdadeiro A. Desde que me entendo por gente, a Lúcia era a menina mais sozinha do dormitório. Sempre almoçava sozinha, passava as sextas à noite estudando enquanto o resto da galera curtia as festas. Um dia, alguém postou um vídeo no TikTok chamando ela de a esquisita sem amigos do Reis Hall, e encontrei a Lúcia chorando no quarto. Fiquei comovida, quis fazer alguma coisa por ela, e foi assim que coloquei o primeiro episódio de Pretty Little Liars para nós assistirmos numa noite de filme. O rosto dela iluminou de imediato quando viu aquelas 4 amigas na tela. Elas se protegem, aconteça o que acontecer, ela murmurou baixinho. Depois disso, virou nosso ritual assistir juntas todos os dias. Ela sempre dizia, obrigada por ser minha Spencer. E isso me dava uma alegria danada, porque tudo o que eu queria era que ela tivesse uma amiga. No começo, o fanatismo da Lucia por PLL parecia até saudável. Ela terminou as 7 temporadas em tempo recorde, decorou nosso quarto com câmeras antigas e penas pretas, organizou sessões de maratona abertas para todo mundo do andar, distribuiu pulseirinhas com as letras LIARS, fez até um blog de teorias que bombou. A confiança dela cresceu tanto que começou a usar batom vermelho igual a Arya, participava das aulas, levantava a mão, coisa que nunca tinha feito. A gente até brincava. 2 pessoas podem guardar um segredo se uma delas estiver morta. Eu tinha orgulho da transformação dela. Só que tudo mudou quando ela recebeu uma mensagem anônima no Canvas. Dizia, para de tentar tanto, A. Eu dei risada, parecia só uma piada, mas a Lucia ficou pálida. Como você sabia que estava assinado como A? Nunca contei isso pra ninguém. O jeito que ela me olhou me deu calafrios, como se eu fosse cúmplice do inimigo. Passou a tomar banho gelado no meio da madrugada, dizendo que era pra afiar o instinto de detetive, igual a Spencer, e só comia café e doces, repetindo o cardápio das personagens. Descobri 6 câmeras escondidas só no nosso quarto, no detector de fumaça que piscava à noite, atrás do espelho onde eu me maquiava, até dentro do ursinho de pelúcia dela, de olho em mim enquanto eu dormia. Quando questionei, soltou na maior naturalidade que precisava flagrar o A, observando ela. O jeito frio como falou isso me assustou muito mais do que as próprias câmeras. Depois começou com a mania de recolher cabelo. Deixava saquinhos etiquetados com o nome de todo mundo, alinhados na mesa como se fossem provas de um crime. Passou a usar lente de contato colorida diferente a cada dia para imitar as personagens, o que só deixava o visual mais estranho. A galera do andar começou a atravessar pro lado oposto do corredor quando via a Lúcia chegando. Mas o pior foi quando peguei ela cortando um A na própria perna com um compasso, o sangue manchando o carpete. Preciso entender as vítimas, disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e eu que era a maluca por ficar apavorada. Depois desse dia, fui dormir no quarto de uma amiga, mas a paranoia da Lucia só aumentou. Invadiu perfis no Instagram procurando pistas, seguiu o professor até em casa, fez um mapa do dia a dia dele. Quando obrigou todo mundo a fazer teste de polígrafo desses comprados online, tentei ligar pros pais dela. Ela quebrou meu celular com um martelo, gritando, você tá do lado do A. No dia seguinte, acordei com a porta do meu quarto selada com super cola. Queria denunciar, mas quando a gente cresce filha de imigrante sem documento, aprende a não confiar em autoridade nenhuma. Só sabia torcer pra aquilo acabar logo. Um dia, estava comendo miojo quando a Lúcia apareceu dizendo que nosso monitor de literatura era o A, porque as iniciais dele eram AT, de Atim, e porque ele usava caneta vermelha, igual na série. Quando sugeri terapia, ela veio pra cima de mim com uma tesoura. A Spencer nunca trairia a Emily. Gritou tentando me machucar. No dia seguinte, o gato da responsável do andar sumiu. Lúcia tinha pegado o bichinho porque achava que o A sempre usava animais inocentes de isca. Quando ameacei denunciar, ela mostrou prints no celular, conversas minhas com meu pai sobre a situação dele, coisa que eu nunca tinha contado pra ninguém. Seu pai não tem documento, ela disse calmamente. Me ajuda ou a imigração recebe uma denúncia. Eu não fazia ideia de como ela conseguiu aquilo, mas de um jeito ou de outro, eu estava nas mãos dela. Quando pediu minha ajuda para planejar o confronto com o monitor, aceitei. E quando precisou de ajuda para instalar fios de tropeço na garagem e preparar um sedativo caseiro, também fui junto. Ela atraiu o monitor com um e-mail falso sobre um aluno em crise. Até hoje, não esqueço o barulho da cabeça dele batendo no chão. O fio pegou o tornozelo certinho, e a Lúcia pulou em cima dele com a seringa antes de ele entender qualquer coisa. Me diz com quem você tá, ela gritava enquanto injetava o líquido. O corpo do monitor começou a se debater, espuma saindo pela boca. Foi aí que eu fugi. Saí correndo feito louca pela garagem, o tênis batendo forte no concreto, enquanto a voz da Lucia ecoava atrás de mim, ainda berrando sobre códigos secretos pra cima do monitor já desacordado. Minhas mãos tremiam tentando achar a chave do carro, o metal escorregando por causa do suor. Aquela imagem do corpo imóvel dele ficou impressa na minha memória quando finalmente consegui destravar a porta. Eu precisava ligar pra emergência, mas a Lucia ainda tinha os prints.
Uma denúncia e meu pai estaria deportado. Foram 20 anos lutando para construir uma vida aqui. Tudo ameaçado porque confiei o segredo da minha família para a pessoa errada. Dirigi direto pro pronto-socorro e corri pra dentro. As luzes brancas deixando tudo com cara de sonho ruim. Falei pra recepcionista que tinha um homem desacordado na garagem da universidade. Talvez por overdose. Ela chamou os paramédicos na hora enquanto eu passava a localização. Quando pediu meu nome, inventei qualquer coisa e saí dali antes que me perguntasse mais alguma coisa. Voltei pro carro e fiquei parada, tremendo. O monitor podia morrer por minha culpa, porque ajudei a Lucia a mexer nos fios, porque vi quando ela preparou aquela seringa cheia de uma mistura qualquer que encontrou na internet. Meu celular não parava de vibrar com mensagens dela. Fotos do meu pai no canteiro de obras, prints do grupo da família, e embaixo só uma frase. Onde você está? Não tinha como voltar pro dormitório. Também não podia ir pra casa, já que a Lucia sabia onde meus pais moravam. Acabei indo pra uma lanchonete 24 horas e me enfiando no último box, tentando pôr as ideias em ordem. A garçonete vinha e voltava, repondo meu café, enquanto eu olhava pro celular. As mensagens da Lucia ficavam cada vez mais desesperadas. Ela já tinha saído da garagem e estava me procurando. Sabia que eu tinha traído ela ao pedir ajuda. Lá pelas 3 da manhã, chegou um vídeo. Senti o estômago revirar quando reconheci o quarto da minha irmãzinha pela janela. A câmera dava zoom no rosto dela dormindo, e de repente, mostrava o reflexo da Lucia no vidro. Achei a casa da sua família. Que bairro bonito. Seria uma pena se o pessoal da imigração aparecesse aqui amanhã cedo. A ameaça era clara. Ou eu voltava, ou ela acabava com a vida de todo mundo. Dirigi de volta pro campus enquanto o sol nascia. Hayes Hall parecia um prédio qualquer por fora, mas eu sabia o que me esperava lá dentro. Lucia me aguardava sentada na minha cama, ainda com as mesmas roupas da noite anterior, manchadas de sangue. Era do monitor, percebi. Ela tinha espalhado provas na minha escrivaninha como se fosse um altar. Fios de cabelo, e-mails impressos, fotos de vigilância. Quando me viu, sorriu, mas não era o sorriso de sempre, era algo distorcido. Você chamou eles. Tentou salvar ele. A voz dela continuava assustadoramente calma. Isso faz de você cúmplice do A, mas posso te perdoar se me ajudar a terminar isso. Perguntei o que ela queria dizer com terminar. Ela puxou um caderno cheio de nomes, todos riscados. -3. R, R e A. A menina que postou aquele vídeo sobre ela no TikTok, e eu. Esses são os cúmplices que sobraram do A. A gente precisa interrogar eles direito. O jeito que ela falou, interrogar, gelou meu sangue. Ela já tinha começado pelo monitor. Enquanto eu estava fora, invadiu o quarto dele e achou provas. Uma caneta vermelha na gaveta, um moletom com a letra A do colégio. Coisas normais, mas que na cabeça da Lúcia eram definitivas. Tirou fotos dele dormindo e circulou de vermelho pistas que só ela via. Tentei argumentar, dizendo que o monitor era só um estudante tentando pagar aluguel, não um criminoso. Mas ela apertou meu pulso com tanta força que ficou marcado. Ou está comigo, ou está contra. Se estiver contra, seu pai volta pro México amanhã. A frieza dela me assustou mais do que qualquer grito. Me obrigou a ficar ali sentado enquanto planejava o próximo passo. O monitor tinha uma rotina. Café às 7, aula às 8, almoço no centro estudantil. Ela sabia de tudo. Horários, fotos, cada detalhe. Vamos pegar ele depois da corrida noturna. A trilha é isolada o bastante. Só de ouvir isolada, já fiquei mal. Não podia deixar ela machucar mais ninguém. Enquanto falava das táticas, percebi uma coisa. O celular dela estava destravado na cama, com aqueles prints abertos. Se desse um jeito de apagar, talvez tivesse uma chance. Mas Lúcia não desgrudava de mim. Até no banheiro me seguia. Virou minha sombra, desconfiada de que eu fosse traí-la de novo. À tarde, a notícia sobre o monitor se espalhou pelo campus. Ele estava em estado crítico. Alguma reação a uma substância desconhecida. A polícia investigava como possível overdose. Lúcia parecia satisfeita. Viu? Ninguém desconfia de nada. O A deve estar surtando, agora que sabe que estamos chegando perto. Me arrastou para a biblioteca para pesquisar sobre soros da verdade nos computadores. Sentei ao lado dela, vendo-a navegar por sites perigosos, cheios de fórmulas caseiras de química. Os outros alunos digitavam seus trabalhos, sem ideia do que estava rolando ali do lado. Eu só pensava em como sair dali, calculando se conseguiria correr se precisasse, mas a mão da Lucia continuava agarrada no meu braço, e as unhas apertando sempre que eu mexia. Ela imprimiu páginas de instruções de um tal coquetel de obediência, que supostamente deixava as pessoas mais suscetíveis. Fico pensando por que o narrador continuou ajudando a Lucia mesmo antes da chantagem. Ele via as câmeras por toda parte. Viu Lucia cortar um A na própria pele, mas mesmo assim ficou para ajudar com armadilhas e sedativos. A lista de ingredientes tinha coisas simples de casa, misturadas do jeito certo. Fiquei enjoado quando ela marcou as partes importantes de amarelo. Era o mesmo tipo de mistura que ela usou no monitor, agora querendo aprimorar para a próxima vítima. O segurança do campus passou perto da nossa mesa e eu travei. Uma parte de mim queria pedir socorro, mas o aperto da Lúcia só aumentou. Ela se inclinou e me lembrou das fotos do quarto da minha irmã. O segurança foi embora, sem perceber o perigo bem ali na frente. Voltando pro quarto, Lúcia começou a misturar os produtos químicos em garrafas plásticas roubadas do laboratório. O cheiro ardia nos olhos. Ela trabalhava com precisão, como quem já tinha feito aquilo outras vezes. Fui percebendo, horrorizado, que o monitor provavelmente não era o primeiro. Devia ter tido outros casos que eu nem sabia.
Ela me forçou a ajudar a preparar as seringas, ameaçando ligar para a imigração se eu recusasse. Minhas mãos tremiam enquanto segurava as garrafas e ela enchia as seringas. Cada uma era rotulada com uma dosagem diferente. Ela estava tentando achar a quantidade certa para incapacitar sem matar. O monitor tinha recebido demais. Ela não cometeria esse erro de novo. O monitor voltou da corrida noturna no horário de sempre. Lucia observava tudo da janela enquanto ele se alongava na porta do dormitório. Ela sabia de cor cada passo dele, inclusive que ele sempre bebia água no bebedouro do terceiro andar depois da corrida. Era lá que ela queria encurralá-lo. Me entregou uma seringa e mandou esconder no bolso. Tentei recusar, mas ela pegou o celular e começou a digitar o número da denúncia da imigração. Não tive escolha. Peguei a seringa. Esperamos na escada, perto do bebedouro. Meu coração parecia que ia explodir. Lucia ficou imóvel, igual a um predador esperando o momento certo. Os passos do monitor ecoaram na escada. Ele cantarolava uma música pop, completamente alheio ao que vinha por aí. Se abaixou para beber água. Lucia foi rápida e agarrou ele por trás. Mas o monitor era mais forte do que parecia. Ele se virou e empurrou a Lucia com força contra a parede. A seringa voou da mão dela e escorregou pelo chão. Eu fiquei paralisada enquanto os dois brigavam. O monitor começou a gritar pedindo socorro. Lucia gritou para eu usar minha seringa, mas eu simplesmente não conseguia me mexer. Os estudantes começaram a abrir as portas para ver o que estava acontecendo. Alguém chamou a segurança do campus. Lucia conseguiu pegar a seringa que tinha caído e foi de novo para cima do monitor. Ele agarrou o pulso dela e os dois começaram a disputar a seringa. No meio da confusão, a agulha acabou furando a própria perna da Lúcia. Ela ofegou e cambaleou para trás, os olhos arregalados quando os químicos entraram no corpo dela. O monitor se afastou, assustado e sem saber o que fazer. Vários estudantes já estavam ao redor, alguns filmando tudo com o celular. Lucia tentou falar alguma coisa, mas só saía um monte de palavras sem sentido. O coquetel estava fazendo efeito exatamente como ela tinha planejado. A segurança do campus chegou em poucos minutos e encontrou a Lucia quase desmaiada no chão, com a seringa ainda cravada na coxa. A RA explicou tudo o que tinha acontecido enquanto eu ainda estava em choque. Quando a segurança perguntou o que eu sabia, eu não conseguia nem abrir a boca, só fiquei ali, muda. Um deles percebeu a seringa que estava no meu bolso. Acabaram levando nós duas para a delegacia do campus. Lucia foi levada primeiro ao hospital, murmurando umas coisas desconexas sobre códigos e mensagens. Eu fiquei sentada numa sala pequena, enquanto os policiais faziam perguntas para as quais eu não tinha resposta. Como eu poderia explicar tudo aquilo sem falar da chantagem, sem colocar meu pai em perigo? Contei que a Lucia andava agindo esquisito ultimamente, que tinha ficado obcecada por uma série, e agora via conspiração em todo canto. Não falei nada sobre ter ajudado ela com o monitor, nem sobre os fios e misturas de produtos químicos. Só continuei dizendo que não fazia ideia do que ela estava tramando com a RA. Fiquei lá por horas. No fim, permitiram que eu ligasse para minha colega de quarto do primeiro ano, que foi me buscar. O campus inteiro estava um caos, cheio de boatos. Alguém já tinha postado o vídeo da Lucia atacando a RA, e ele estava viralizando. Passei a noite no quarto da minha amiga, sem conseguir pregar o olho. Toda vez que fechava os olhos, eu via o monitor tendo convulsões no estacionamento. Via o rosto da Lúcia enquanto o veneno agia no corpo dela. Meu celular tinha sido apreendido pela polícia do campus, mas eu sabia que ela ainda guardava aqueles prints em algum lugar. No dia seguinte, as notícias só pioraram. O monitor entrou em coma e os médicos não sabiam se ele ia acordar. Lucia estava estável, mas com problemas neurológicos graves por causa da injeção. Ela não conseguia formar frases e só ficava desenhando a letra A em tudo o que colocavam na mão dela. Fui chamada de volta à delegacia, dessa vez com mais perguntas. Encontraram material do laboratório de química no nosso quarto, os cadernos dela cheios de fotos e planos de vigilância, e as câmeras escondidas que ela tinha instalado. As provas eram esmagadoras. Também acharam o notebook dela, protegido por senha, mas estavam tentando acessar. Só de pensar que os prints do meu pai estavam ali, eu me sentia mal. Assim que conseguissem abrir os arquivos, iam descobrir tudo, inclusive que eu sabia dos planos dela. Pedi um advogado, mas não fazia ideia de como pagar por um. Meus pais não podiam saber de nada. Eles tinham batalhado tanto para construir uma vida aqui, eu não podia ser o motivo de tudo desmoronar. Os dias passaram como um borrão. Peguei minhas coisas no Hayes Hall e fui para uma moradia temporária. Onde eu passava, as pessoas cochichavam e me olhavam de lado. Eu era a garota que dividia o quarto com a mentirosa compulsiva, como a imprensa agora chamava a Lucia. A história já tinha saído do campus e caído na mídia local, que adorava o lado sensacionalista. A menina que postou o primeiro TikTok sobre a Lucia veio falar comigo, se sentindo culpada, achando que o vídeo tinha desencadeado tudo. Disse a ela que não era culpa dela, mas dava para ver que ela não acreditava. Ninguém imaginava até onde a Lúcia seria capaz de ir. Tentei visitar a Lúcia no hospital, mas não deixaram. Os pais dela vieram de outro estado. Vi eles uma vez no saguão. Estavam destruídos, tentando entender onde erraram, como não perceberam os sinais, como a filha deles se perdeu tanto na fantasia. A polícia finalmente conseguiu acessar o notebook dela, e um detetive me chamou para conversar sobre o que tinham encontrado. Meu coração disparou enquanto eu sentava na frente dele, esperando ele mencionar os prints. Em vez disso, ele mostrou centenas de arquivos da investigação dela, fotos de todos os estudantes do Hayes Hall, perfis detalhados, suspeitos marcados, planos para confrontos que felizmente nunca aconteceram. Ele perguntou se eu reconhecia algumas fotos de vigilância, a maioria tirada sem as pessoas perceberem. A RA dormindo, o monitor no plantão, eu escovando os dentes no banheiro coletivo.
O nível de obsessão era assustador. Depois, ele abriu uma pasta chamada Seguro, e meu sangue gelou. Lá estavam os prints sobre meu pai, mas também informações comprometedoras sobre outros estudantes. Prints mostrando alunos em risco de reprovação, fotos de menores bebendo, provas do distúrbio alimentar de uma garota. Lucia estava juntando segredos de todo mundo, criando um arsenal para chantagem. O detetive perguntou se ela já tinha me ameaçado. Eu hesitei, depois assenti. Ele empurrou um formulário para mim e disse que, se eu topasse depor sobre a chantagem, isso ajudaria o caso deles. Mas depor significava que tudo viraria documento público, inclusive o que ela tinha sobre mim. Pedi um tempo para pensar. Ele me deu o cartão dele e pediu para ligar quando eu estivesse pronta. Quando saí da delegacia, senti o peso da decisão me esmagando. Proteger meu pai ou ajudar a impedir que a Lucia prejudicasse mais alguém. O monitor continuava em coma, e a família dele criou uma vaquinha para os custos médicos. Doei o pouco dinheiro que tinha, sabendo que nunca seria suficiente, sabendo que eu tinha responsabilidade por ele estar naquela situação. Comecei a ver uma psicóloga do campus, e contei para ela sobre a culpa que me consumia. Ela me ajudou a entender que a Lucia tinha me manipulado, que vítimas de chantagem muitas vezes se sentem cúmplices dos crimes dos quais são forçadas a participar. Isso ajudou um pouco, mas não resolvia tudo. Minhas notas despencaram. Eu não conseguia me concentrar nas aulas. Parecia ver o rosto da Lucia em todo lugar. A psicóloga sugeriu que eu podia estar com transtorno de estresse pós-traumático por causa de tudo o que aconteceu. Ela sugeriu que eu me afastasse da faculdade com atestado médico, mas perder as bolsas de estudo não era uma opção para mim. Foi então que a Lucia começou a apresentar melhoras. Os sintomas neurológicos estavam diminuindo. Ela conseguia articular frases novamente, embora nem sempre fizessem sentido. Os pais dela contrataram um advogado renomado, que começou a montar uma defesa alegando insanidade. A mídia passou a dar ainda mais atenção ao caso. Recebi uma ligação de um número desconhecido e, para minha surpresa, era a mãe da Lucia. Ela praticamente implorou que eu visitasse a filha, dizendo que a Lucia não parava de perguntar por mim. Mesmo contra o meu próprio instinto, resolvi aceitar. Quando cheguei à ala psiquiátrica, percebi que era bem diferente do que aparece na televisão. O ambiente era silencioso, impessoal, com portas sempre trancadas e profissionais visivelmente exaustos. Lucia estava sentada na área comum, rabiscando um caderno. Quando me viu, olhou nos meus olhos e sorriu. Não era mais aquele sorriso distorcido de antes, e sim, um sorriso triste. Ela me pediu desculpas. Contou que os remédios tinham clareado a mente dela e agora conseguia ver o quanto tinha se perdido nas próprias ilusões. Disse que já entendia que o seriado não existia, que não tinha conspiração nenhuma, mas também lembrou de tudo o que fez, de cada pessoa que machucou. Não consegui dizer nada. Parte de mim queria perdoá-la, lembrando da menina solitária que só buscava amizade, mas eu não conseguia apagar da mente o monitor em coma, nem o medo constante que sentia ao viver sob as ameaças dela. Ela perguntou do notebook. Queria saber se a polícia havia encontrado os arquivos. Quando confirmei com a cabeça, vi o rosto dela desabar. Ela sabia o que tinha lá. Sabia muito bem de quantas pessoas invadiu a privacidade para coletar segredos. O modo como o pensamento da Lucia foi de uma crença total na conspiração para, de repente, enxergar a realidade depois da medicação é realmente intrigante. Fico me perguntando o que, afinal, esses remédios fizeram para mudar a mente dela tão radicalmente. O advogado dela apareceu e cortou nossa conversa. Em seguida, me puxou de lado, perguntou o que a Lucia tinha dito e me alertou de que qualquer coisa poderia ser usada como prova no tribunal. Foi aí que percebi. Até o pedido de desculpas podia ser uma estratégia, algo pensado para ajudar no julgamento. O monitor acabou se transferindo para outra faculdade. Não suportava mais ficar no campus, se assustava com qualquer barulho. A garota do TikTok deletou todas as redes sociais. Outros alunos do Hayes Hall criaram um grupo de apoio, tentando encontrar um jeito de lidar com o trauma de ter morado tão perto de alguém tão perigoso. Resolvi entrar no grupo, meio sem vontade no início, mas ouvir os relatos deles me ajudou a ver que eu não estava sozinho. Vários também tinham percebido o comportamento estranho da Lucia, mas não sabiam como agir. No fim, todos falhamos por não ter feito nada e agora dividíamos essa culpa. O detetive voltou a ligar. O promotor precisava do meu depoimento para mostrar como os episódios foram ficando mais graves. Sem isso, a Lucia podia pegar uma pena menor e até sair livre depois de pouco tempo. Só de cogitar essa possibilidade, eu já ficava apavorado. Acabei contando tudo para os meus pais, sentei com eles e expliquei o motivo do meu afastamento, do meu rendimento ter caído tanto. Quando mencionei a chantagem, meu pai ficou quieto e minha mãe chorou. Eles não me culparam, mas o medo estava estampado no olhar dos dois. O medo de que nossa situação familiar viesse à tona no tribunal. Meu pai tomou a decisão. Não dava mais para viver sob essa ameaça. Se testemunhar significasse correr risco de exposição, enfrentaríamos juntos. Ele disse que preferia lidar com a imigração a deixar que alguém como a Lúcia continuasse machucando pessoas. Liguei para o detetive e concordei em testemunhar. Ele me explicou tudo. Como seria a audiência, as perguntas, as provas. Seria difícil reviver tudo aquilo diante de um júri, mas era necessário. O advogado da Lúcia tentou excluir a prova da chantagem, alegando que ela tinha sido obtida de forma ilegal, mas o juiz aceitou, argumentando que era fundamental para mostrar o motivo e o padrão de comportamento. A data do julgamento foi marcada. Passei semanas me preparando com o promotor, revendo cada detalhe.
Mostraram fotos das cenas do crime, a garagem onde o monitor caiu, a escada onde a Lucia se injetou, os produtos químicos que ela misturou, era tudo muito pesado. Outros estudantes também decidiram testemunhar. O monitor contaria sobre o ataque, a garota do TikTok explicaria como foi perseguida depois. Juntos, formaríamos a imagem de alguém que perdeu o vínculo com a realidade e machucou qualquer um que cruzasse seu caminho. Mas a equipe da defesa da Lúcia não ficou parada. Arrumaram especialistas para falar sobre transtornos obsessivos, sobre como o isolamento e o bullying podem destruir alguém. Tentavam mostrar que ela também era uma vítima. Eu entendia a linha de defesa deles, mas não conseguia aceitar. Sim, Lúcia era solitária. Sim, foi ridicularizada online. Mas muita gente passa por isso sem envenenar ninguém, sem aterrorizar um prédio inteiro. O monitor finalmente acordou 2 semanas antes do julgamento. Estava com perda de memória e problemas motores. Precisaria de meses de reabilitação. Seu depoimento seria limitado, mas a presença dele falava por si só. Visitei ele uma vez, pedi desculpas por tudo o que aconteceu. Ele não lembrava de mim, nem daquela noite. E isso, de certo modo, era ainda pior. Ele perdeu meses de vida por nossa causa, e nem sequer sabe o motivo. Os pais da Lucia ainda tentaram me convencer a não depor outra vez. Chegaram a oferecer ajuda para regularizar os documentos do meu pai em troca do meu silêncio. Era tentador, mas eu não podia aceitar. Não podia deixar que comprassem meu silêncio depois de tudo que aconteceu. À medida que o julgamento se aproximava, a mídia só aumentava a pressão. Repórteres me ligavam o tempo todo atrás de entrevistas exclusivas. Alguém vazou que havia uma chantagem, mas nada confirmado. Minha família passou a receber perguntas sobre o passado. Fui para casa temporariamente. Não conseguia mais ficar no campus. Cada canto trazia lembranças daquela noite. Cada sirene me fazia lembrar ambulâncias. O trauma estava em todo lugar. Minha terapeuta aumentou as sessões. Me ensinou técnicas para controlar a ansiedade, exercícios de respiração para quando batessem as crises de pânico. Eu sabia que ia precisar de tudo isso na hora de depor. O promotor me avisou que a Lucia estaria lá, que eu teria que olhar para ela enquanto contava tudo o que aconteceu. Só de pensar, já me sentia mal, mas agora estava decidido. Ia até o fim. Outras testemunhas começaram a desistir conforme a pressão aumentava. A garota do TikTok preferiu não depor. Outro estudante que tinha sido chantageado decidiu proteger o próprio segredo. Nosso caso enfraqueceu. Até que algo inesperado aconteceu. Um estudante que eu nem conhecia apareceu dizendo que a Lúcia já tinha ido atrás dele meses antes de tudo focar no monitor. Ele começou a receber ameaças. Foi seguido até em casa. Teve seus dados pessoais expostos na internet. Na época, morria de medo de denunciar, mas agora estava pronto para falar. O depoimento dele provaria que a Lúcia já tinha feito vítimas antes, que esse comportamento vinha de muito mais tempo do que a gente imaginava. Era exatamente o que a acusação precisava. Passei a véspera do meu depoimento cercada pela minha família, todo mundo rezando por força, justiça e proteção. Não consegui dormir. Fiquei a noite toda encarando o teto e tentando imaginar como seria o dia seguinte. Quando chegamos ao fórum, estava lotado de jornalistas, flashes pipocando enquanto a gente atravessava a multidão. Meu pai segurou minha mão com força, como se quisesse me lembrar do motivo de eu estar ali. Lá dentro, o promotor nos recebeu e revisou os últimos detalhes. Foi então que a vi. Lúcia estava sentada na mesa da defesa, vestida de forma simples, quase irreconhecível, bem diferente da garota que tinha transformado nosso dormitório em um inferno. Estava mais magra, cabelo arrumado, encenando o papel de paciente recuperada. Nossos olhares se cruzaram por um momento. Eu esperava encontrar raiva ou ódio, mas vi outra coisa, talvez resignação ou uma compreensão amarga do que ela tinha se tornado. Durou só um instante, até o advogado dela cochichar algo e ela desviar o olhar. O juiz pediu silêncio e logo começaram as alegações iniciais. A acusação pintou a Lúcia como alguém perigosa, que escolhia vítimas de propósito. A defesa tentou argumentar que ela era doente, que chegou ao limite por causa de situações fora do controle dela. Quando me chamaram para depor, minhas pernas ficaram bambas, e o caminho até o banco das testemunhas parecia não ter fim. Na hora do juramento, só consegui pensar em todas as pessoas que dependiam do que eu tinha para contar. O monitor que ainda estava em tratamento, o que fugiu da escola, todo mundo que viveu com medo por causa dela. O promotor começou com perguntas fáceis. Meu nome, como conheci a Lúcia, quanto tempo moramos juntas, até chegar nos momentos mais difíceis. Quando perguntou sobre a noite em que apresentei a série para Lúcia, minha voz quase não saiu. Uma decisão tão simples que acabou trazendo tanta dor. Contei sobre a escalada, as câmeras escondidas no nosso quarto, a coleta de cabelo, a automutilação. Cada detalhe era como reviver um pesadelo. Os jurados ouviam cada palavra. Alguns anotavam, outros pareciam em choque. A parte da chantagem foi a mais cruel. Precisei explicar quem era meu pai, como a Lúcia tinha descoberto, como ela usou isso para me controlar. Meus pais estavam na galeria, de cabeça erguida apesar da exposição. A coragem deles me sustentava. Falei do ataque ao TA, dos fios, dos produtos químicos, da agressão na garagem, de como fugi quando ele começou a convulsionar, de como liguei pedindo socorro, mas tive medo de dizer meu nome. Cada palavra carregava uma culpa imensa. O advogado de defesa não deu trégua no contra-interrogatório. Quis saber por que eu não tinha denunciado antes, por que continuei morando com ela mesmo depois de achar as câmeras. Insinuou que eu também era responsável pelo que aconteceu com o TA. Mas eu me mantive firme. Expliquei como a Lucia me prendeu numa situação impossível, o medo pela minha família, a escalada gradual. O júri parecia entender, balançando a cabeça em sinal de compreensão. Quando finalmente saí do banco das testemunhas, estava exausta, mas sentia um certo alívio.
A verdade tinha vindo à tona. O que quer que acontecesse dali pra frente, eu tinha feito a minha parte. O peso que me esmagava há meses parecia um pouco menor. Outras testemunhas vieram depois. O RA descreveu seu ataque em detalhes chocantes. Uma nova testemunha revelou o histórico de perseguição da Lúcia. O TA, ainda debilitado, falou devagar o pouco que conseguia lembrar. Cada depoimento deixava o caso mais forte. A defesa tentou reagir trazendo psiquiatras para explicar os transtornos dela e pessoas para falar sobre o bullying que sofreu. O discurso era comovente, mas não se sustentava diante do sofrimento das vítimas. Quando a própria Lúcia subiu para depor, o tribunal ficou em silêncio. Ela falou com voz baixa sobre sua obsessão pela série, sobre como a linha entre fantasia e realidade se perdeu, como acreditava mesmo que havia uma conspiração contra ela. Pediu desculpas nominalmente a cada vítima, contou que o remédio ajudou a recuperar a sanidade, implorou por compreensão e tratamento, não punição. Foi uma fala impactante, e notei alguns jurados hesitarem. Mas o argumento final do promotor trouxe o foco de volta para as vítimas. O TA, que talvez nunca se recupere totalmente. Os estudantes que viveram apavorados. A maneira metódica como a Lúcia juntou material para chantagear gente inocente. Problemas psicológicos podem explicar, mas não justificam o que ela fez. O júri deliberou por 2 dias. A espera foi angustiante. Todo mundo se perguntando se tinha feito o suficiente, se a justiça ia mesmo ser feita, ou se a Lúcia ia dar um jeito de sair livre de novo. Quando finalmente anunciaram o veredito, prendi a respiração. Culpada em todas as acusações. Agressão, chantagem, perseguição, assédio. O juiz ainda ia definir a pena, mas a Lúcia estava condenada. Era o fim. Ela não reagiu ao escutar o resultado. Os pais dela choraram baixinho. Eu não senti alegria, só um vazio enorme. Vidas destruídas. Nada apagaria aquilo. Na sentença, o juiz deu 15 anos de prisão, com chance de condicional em 7. Psiquiatria obrigatória durante todo o tempo. Achei justo, equilibrando punição e cuidado com a saúde mental dela. Mas confesso que não consegui deixar de pensar. Será que toda essa transformação da Lúcia no tribunal, com tratamento de paciente exemplar, perda de peso e visual comportado, não foi armação do advogado para sensibilizar o júri? Saí do fórum pela última vez me sentindo outra pessoa, mais leve e mais pesada ao mesmo tempo. A verdade tinha me libertado do segredo, mas as marcas iam ficar comigo. Meu pai apertou meu ombro, orgulhoso da minha coragem. Com o tempo, a atenção da mídia foi diminuindo. A vida foi voltando ao normal, ou ao que restava dele. Troquei de curso, não conseguia mais pisar numa sala de literatura. Recomecei do zero com outros sonhos, novos planos. O TA surpreendeu os médicos e se recuperou além do esperado. Voltou a dar aula no ano seguinte, mas nunca mais ficou sozinho com alunos à noite. O RA encontrou paz na escola nova. Cada um seguiu seu caminho, mudados para sempre, mas não destruídos. Nunca mais assisti Pretty Little Liars. Nem ver propaganda da série eu aguentava. Aquela história inocente virou um pesadelo na cabeça da Lúcia. Um lembrete de como a sanidade pode ser frágil. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu nunca tivesse mostrado o primeiro episódio para ela. Se eu tivesse deixado ela sozinha, em vez de tentar ajudar, mas minha terapeuta sempre me lembra. O rompimento da Lúcia com a realidade não foi culpa minha. As sementes da obsessão dela estavam ali muito antes daquela noite. As semanas seguintes ao julgamento foram cheias de surpresas. O advogado da Lúcia recorreu, dizendo que a defesa dela tinha falhado e que tinha havido erros no processo. O promotor me explicou que isso era normal, mas não queria dizer que o pesadelo tinha acabado. Ainda existia a chance de eu ter que depor de novo, caso o recurso seguisse adiante. Meu pai se reuniu com um advogado de imigração indicado pelo promotor, que analisou nosso caso e explicou que meu depoimento juramentado sobre nossa situação complicou as coisas. Apesar de nada ter mudado de imediato, agora a gente vivia numa área cinzenta da lei. O advogado já começou a juntar os papéis para um possível pedido de asilo, por causa das ameaças que recebemos. A vida no campus tornou-se cansativa. Alguns colegas me viam como heroína por ter enfrentado a Lúcia. Outros cochichavam que eu tinha traído uma garota doente, que precisava de ajuda e não de prisão. Esse clima dividiu as aulas, tornando tudo desconfortável. Os professores, sabendo da minha história pela mídia, às vezes me tratavam com um excesso de simpatia, outras vezes com desconfiança. Descobri que Lúcia mantinha um diário na cela. O advogado dela me intimou para depor sobre partes em que ela escrevia sobre nossa amizade, antes da obsessão começar. Queriam mostrar que eu tinha alimentado a fixação dela pela série, tentando jogar parte da culpa para mim. O promotor me orientou sobre o que responder, mas a experiência me balançou. Minha irmã passou a ter pesadelos com estranhos na janela. O vídeo que a Lúcia mandou dela dormindo nos abalou mais do que percebemos no começo. Meus pais contrataram uma psicóloga infantil e colocaram novos sistemas de segurança em casa, gastos que a gente mal conseguia cobrir. O efeito das atitudes da Lúcia ainda se espalhava pela minha família. O promotor sugeriu que eu apresentasse uma declaração de impacto da vítima para contestar uma possível redução de pena, mas isso me exporia de novo, podendo trazer mais ataques dos apoiadores dela. Minha terapeuta me ajudou a pensar com calma. Conversamos sobre como o trauma interfere nas escolhas que a gente faz e sobre a importância de focar no que eu podia controlar. Depois de muitas sessões, decidi escrever a declaração. Não podia mais deixar o medo me silenciar. Demorei semanas para terminar. Escrevi detalhando como as atitudes da Lúcia ainda afetavam minha família. As despesas com terapia, os gastos com segurança, os pesadelos da minha irmã, a perda do emprego do meu pai. Falei também do assédio que nunca parou totalmente, da minha troca de curso, do medo constante, mesmo com ela presa.
A audiência para a possível redução de pena ficou marcada para as férias de inverno. Fui com meus pais. Ficamos sentados na plateia enquanto o advogado da Lucia defendia que ela estava recuperada. Lucia apareceu na tela, direto da prisão, com uma aparência melhor do que eu lembrava. Ela falou com firmeza sobre arrependimento e sobre entender o que fez. Quando leram minha declaração em voz alta, o rosto da Lúcia não mudou. Ela olhava para a câmera, balançando a cabeça de vez em quando, como se concordasse, mas tinha algo no olhar dela que me lembrava a postura calculada do julgamento. O juiz disse que ia analisar com calma. Esperamos semanas pela resposta. O pedido foi negado. Lúcia teria que cumprir pelo menos 7 anos antes de poder pedir liberdade condicional. Senti alívio, mas também um cansaço enorme. Cada vitória parecia pesada demais. No semestre seguinte, veio um pouco de paz. O assédio diminuiu, embora nunca tenha ido embora de verdade. Fui encontrando meu ritmo de novo. Aulas, terapia, ajudando minha família a seguir em frente. Meu pai conseguiu um trabalho numa empresa que não fazia perguntas demais. O processo civil do monitor se resolveu fora do tribunal. O seguro cobriu quase tudo, mas precisei aceitar um acordo, e vou levar anos para pagar minha parte. O monitor, por meio do advogado, mandou uma carta dizendo que não me culpava, que entendia que eu também era vítima. Passei a fazer trabalho voluntário numa organização do campus, que orientava estudantes sobre perseguição e manipulação. Dividir minha história em grupos pequenos ajudava a processar o trauma e, quem sabe, proteger outras pessoas. Vários estudantes vieram conversar comigo depois, reconhecendo situações parecidas nos próprios relacionamentos. Minha irmã foi melhorando com o tempo e com a terapia. Os pesadelos foram ficando mais raros. Ela parou de vigiar as janelas o tempo todo. A força das crianças me impressionava, ainda que eu soubesse que a experiência tinha mudado ela para sempre. Todos nós ficamos com marcas invisíveis por causa da obsessão da Lucia. 1 ano depois do julgamento, soube que Lucia tinha sido transferida para um presídio de segurança mínima por bom comportamento. Fiquei apreensiva, mas o promotor garantiu que era procedimento comum. Ela continuava presa, só em outro ambiente. Mesmo assim, voltei a ficar mais atenta. Consegui me formar na faculdade, mesmo levando um semestre a mais. O novo curso de serviço social fazia mais sentido depois de tudo que vivi. Minhas notas melhoraram o suficiente para eu ter um histórico respeitável. Não era o boletim perfeito que eu tinha planejado, mas era uma vitória. No dia da formatura, minha família estava lá, sorrindo, cheia de orgulho. Sobrevivemos às tentativas da Lucia de nos destruir. O processo de imigração do meu pai continuava sem solução definitiva, mas estável. Minha irmã, em grande parte, voltou a ser uma criança comum. Achamos um novo jeito de tocar a vida. A cerimônia parecia um sonho. Já faziam 3 anos desde aquela noite em que mostrei o episódio piloto para Lucia. Muita coisa mudou. Perdi a inocência sobre amizade e confiança, mas ganhei força e entendimento sobre resiliência e justiça. O diploma representava algo muito maior do que uma conquista acadêmica. Depois da cerimônia, esvaziei meu último quarto no alojamento. Atrás da cômoda, encontrei uma pulseira da amizade com as letras LIARS, uma daquelas que a Lucia fazia durante as sessões da série. Segurei por um momento, lembrando da menina que só queria ter amigos. Depois joguei no lixo, que era onde aquela pulseira devia estar. Aceitei um emprego em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, numa cidade a 2 horas daqui, longe o suficiente para recomeçar, mas perto o bastante para ajudar minha família. O trabalho fazia sentido, ajudando outras pessoas a escapar de manipulação e abuso. Toda a minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, agora podia servir para alguma coisa. Antes de ir embora, passei de carro uma última vez em frente ao Hayes Hall. Agora, outros estudantes ocupam aquele lugar, sem imaginar o que já se passou ali dentro. Por fora, tudo parece igual, mas para mim, cada janela guarda um fantasma do passado. Não olhei para trás. Apenas segui em frente, guiando o carro rumo ao meu recomeço. Obrigada por ter estado comigo nessa caminhada. Foi fundamental poder dividir esses sentimentos com você. Até logo! Se quiser acompanhar mais histórias como essa, é só se inscrever.